Pois é, pessoal. A política é um jogo mesmo de cartas marcadas. Existe um consórcio comunista no Brasil que está querendo tomar conta de tudo e perpetuar no poder. E agora você vai ver este esquema e essa trama que está sendo traçada entre ministros do STF, a mídia, a grande mídia e esse atual governo. Olha só que rolo, pessoal. Tudo isso enganando o povo brasileiro, simplesmente para perpetuar no poder. E quem vai trazer para nós aqui essa verdade, mostrar esse esculacho, é ninguém mais e ninguém menos aquele que ajudou ali na Lava Jato, o Deltan Dallagnol, que foi injustiçado porque teve o seu cargo de deputado cassado, mas agora ele vai mostrar aqui para nós. Olha o que está acontecendo ali em Brasília, que absurdo entre ministros do STF, entre Lula e a grande mídia. Ele vai revelar aqui, pessoal, um esculacho de uma jornalista da grande mídia com o povo brasileiro. A verdade apareceu e nós temos que mostrar aqui, pessoal. Já dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, vamos para essa matéria, porque as coisas estão sérias em Brasília e nós vamos mostrar aqui a verdade. Confira. Daniela Lima apronta novamente. A porta-voz do poder lá na Globo News, a jornalista mais querida dos ministros do Supremo, do governo Lula e dos poderosos de Brasília, realmente nunca decepciona. Você pode contar com ela para trazer sempre apurações em primeira mão dos bastidores do poder em Brasília. E quando eu digo em primeira mão, é em primeira mão mesmo. A Daniela Lima, ela balança na frente da tela com o celular na mão, enquanto ela lê ao vivo mensagens no WhatsApp dos ministros do governo Lula, ou quem sabe, até mesmo do Lula e da Janja. Assista aqui comigo esse vídeo inacreditável dela na Globo News da sexta-feira passada. Vamos trazer informação urgente aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou de disparar uma ordem para sua equipe para que todos os 27 governadores, Supremo Tribunal Federal, Procuradoria-Geral da República, Ministério da Justiça coordena uma reunião para discutir a PEC da segurança pública. A ordem de Lula foi dada depois de ontem o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, diante de um tiroteio que fechou a Avenida Brasil e deixou 3 pessoas inocentes mortas, ter dito que sozinho o Estado não vai conseguir resolver a crise da segurança pública. A PEC é um ordenamento que mexe na Constituição para dar ao Ministério da Justiça e às Forças Nacionais de Segurança um poder maior de coordenação da segurança pública no Brasil, junto aos estados. Hoje, a obrigação de cuidar da segurança pública é dos governadores, pela Constituição. A proposta foi feita pelo ministro Ricardo Lewandowski, desenhada, foi entregue ao governo federal, foi analisada pela Casa Civil e na quinta-feira, então, devem se reunir. Lula, deixa eu trazer aqui os detalhes para vocês. Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, os 27 governadores serão chamados, o ex-governador, ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Essa crise na segurança pública do Rio de Janeiro e o chamado feito ontem pelo governador Cláudio Castro, ele disse: sozinhos nós não vamos conseguir controlar o que está acontecendo no Rio, detonou essa articulação. A ordem, o tom que o Lula pediu para o ministro Ricardo Lewandowski, de novo, né, ele quem desenhou esse arcabouço, ele quem está tocando tudo, é de dar um tom de, olha, a gente só consegue enfrentar juntos se tiver uma mudança dentro da Constituição. Também serão convidados o ministro da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias, e da Articulação Institucional, Alexandre Padilha. Gente, tem 3 grandes absurdos aí. O primeiro absurdo é a concentração de poderes nas mãos do Lula. Sobre esse absurdo, eu fiz um vídeo hoje mesmo e publiquei aqui no meu canal aqui do YouTube. Você pode ir lá conferir, vou deixar na descrição. O segundo absurdo, que não é o meu ponto também desse vídeo aqui, esse vídeo é o terceiro absurdo que eu já vou falar para você, que é um absurdo aqui de jornalismo. Agora, o segundo ponto aqui é o ponto seguinte. Não adianta falar de coordenação de medidas de segurança pública sem que exista a adoção de medidas efetivas como a redução da maioridade
penal, que o PT travou no Senado há anos, a prisão em segunda instância, que o PT é contra, o aumento das penas, que o PT diz que não resolve, que é contra, mas aí eles querem aumentar a pena para os crimes ambientais, eles querem aumentar a pena para o crime dos cidadãos que xingam autoridades. Não tem como resolver esse problema de segurança pública sem acabar com os indultos genéricos para a criminalidade em geral, que os governos do PT sempre deram aos montes. O governo Bolsonaro não deu esse indulto geral, mas o PT sempre dá aos montes esse perdão de pena de Natal para os criminosos. Não tem como avançar contra o crime organizado sem isolamento de líderes de facções e outras medidas que são impopulares para os criminosos. São populares com a sociedade, mas são impopulares com os criminosos que orientam o voto nos candidatos da esquerda, como disse o governador Tarcísio no último domingo, dizendo que facções criminosas tinham orientado o voto no Boulos. Não falta coordenação, falta ação. Então, não adianta achar que vai resolver problema de segurança pública passando a mão na cabeça de bandido. Mas, como eu disse, o meu ponto aqui não é esse, não é o segundo ponto. O meu ponto aqui é um terceiro ponto. O que ela fez aqui, o que a jornalista fez, foi retratar um fato que é um escândalo, mas sem retratar esse escândalo. O que ela fez aqui é um escárnio. Essa apuração da jornalista deveria, no mínimo, espantar qualquer brasileiro que tenha algum conhecimento mínimo da Constituição e do funcionamento das instituições. Afinal, por que Lula, o presidente da República, convidou ministros do Supremo? Ou seja, por que Lula, um chefe de executivo, chamou juízes para uma reunião de governo sobre uma proposta legislativa? A jornalista omitiu esse detalhe super relevante na apuração dela. É impressionante que a convocação do presidente para uma reunião com ministros do Supremo seja noticiada com tanta naturalidade, sem questionamento pelos jornalistas da Globo News. Ministros do Supremo, na condição de juízes, eles são proibidos de exercer atividades político-partidárias. Eles não receberam votos para discutir propostas legislativas. Os ministros do STF eles devem se manter afastados de qualquer reunião de governo ou de discussões sobre projetos de lei ou emendas constitucionais. Afinal de contas, eles podem ser chamados no futuro para julgar a inconstitucionalidade do mesmo projeto que o governo debate hoje. Caso eles participem dessas discussões e se comprometam com elas, como eles poderão depois querer julgar de forma isenta algo que eles ajudaram a formular, algo por que eles contribuíram? É por isso que a Constituição e as leis estabelecem regras para impedir tais situações. E seria maravilhoso se os ministros a seguissem. Mas não, eles são supremos. Eles podem tudo. A realidade é que o jornalismo de pessoas como a Daniela Lima contribui para a normalização de algo que deveria ser visto com assombro: a participação de ministros do STF na política. Nós temos ministros como Gilmar Mendes que declaram abertamente sua oposição à Lava Jato e que a classe política e o presidente deveriam ser gratos ao Supremo por isso. Um outro ministro afirmou com orgulho: enfrentamos o bolsonarismo. Um outro fez palanque no lançamento de políticas públicas governamentais sobre moradores de rua. E na inauguração de um Museu da Democracia também fez palanque, Alexandre de Moraes, ocasião em que ele aproveitou para atacar uma pessoa investigada nos seus próprios inquéritos, atacando Elon Musk. Existe muito mais coisa que foi absurda, mas você que acompanha o canal já sabe, tudo isso é de causar assombro. A cada manifestação política parecida de ministros do Supremo, uma cópia da Constituição entra em combustão espontânea em algum lugar, de puro desgosto. Desde quando é normal que juízes façam ou influenciem indicações políticas de presidentes, quando eles vão escolher os novos ministros do STF, do STJ, do TCU? Quando que é normal que juízes influenciem essas escolhas? Desde quando são normais almoços ou jantares entre presidente da República, ministros de Estado, junto com ministros dos tribunais para discutir política? Quando que o jornalismo deixa de questionar tais atitudes e passa a normalizá-las? Será que vai existir um jornalismo sério assim? Quando o jornalismo deixa de questionar, nós passamos a ter um STF livre, anabolizado, fora de controle, como o atual. Esse jornalismo de porta-voz do poder, que serve como uma espécie de assessoria de imprensa dos poderosos, reproduzindo absurdos como esse, como se fosse algo normal, sem fazer crítica, sem submeter a uma análise adequada.
que a Daniela Lima e os outros estão fazendo é uma vergonha. Você concorda comigo? Me conta aí o que você acha nos comentários. Tá aí, pessoal. Vejam que absurdo. Para mim, isso é um verdadeiro absurdo e não deveria acontecer. Os ministros do STF não deveriam participar de nenhum tipo de reunião com o governo. São poderes, pessoal, que eles trabalham de forma harmônica, mas eles trabalham de forma individual. Não é para ter ligação entre um e outro, porque há interesses coligados. Há interesses entre um e outro. Então, como disse aqui o Deltan Dallagnol, se eles participam desse tipo de conversa, daqui a pouco, se tiver que julgar, como que vai julgar? Se de repente o presidente do executivo, que é o Lula, vai lá e participa com o Rodrigo Pacheco, com o Lira, faz churrasco e tudo mais, como que uma PEC, alguma coisa, vai ser vetada lá no governo? Não vai, e vice-versa também. O que o presidente mandar, o Congresso vai ter que chancelar e assinar embaixo. Então isso está errado, pessoal, isso está errado. É por isso que esse país está essa bagunça. E aí eu vou ler para vocês aqui algumas frases para vocês verem. Olha o absurdo de algumas frases que alguns ministros falaram recentemente. Presta atenção. Olha o que falou o Barroso. Presta atenção. Nós derrotamos o bolsonarismo. Vê se isso é frase para sair da boca de um juiz. Eleição não se ganha, se toma. Perdeu o Mané. São frases que saiu da boca de um juiz. Tudo envolvido com a política, né? Se referindo ali à derrota de Bolsonaro em 2022. Perdeu o Mané. E depois deu toda aquela confusão. Aí a mulher foi lá e pichou na estátua o Perdeu Mané e pegou 17 anos de prisão. O Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal se tornou um poder moderador entre os três poderes. Desde quando? É um juiz de futebol, então? Então fica, né, o Congresso de um lado, né, com o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, fica o Lula do outro lado, ali com o lulopetismo, e aí fica o STF no meio, fazendo o poder moderador. É uma partida de futebol agora? Não, não existe isso. São três poderes que são iguais, eles têm o mesmo poder. Gilmar Mendes, uma certa vez, falou o seguinte: a eleição de Lula se deveu ao STF. E isso nós devemos reconhecer. Ele falou durante um simpósio ali, durante uma palestra, um simpósio, ele falou isso, que se temos a eleição de Lula, isso se deveu ao STF. E tem mais ainda. O Moraes, Alexandre Moraes, também conhecido como Xandão, falou assim, ó, tem muita gente ainda para prender e muita multa para aplicar. E soltou uma gargalhada. Vejam que absurdo, pessoal. Então, esses ministros, eles deveriam saber e se colocar em seu lugar de realmente juízes, né? Mas nós temos ali, ó, 2 foram indicados por Bolsonaro. Um foi indicado pelo Temer, que foi o Alexandre de Moraes. O outro foi indicado pelo Fernando Henrique, que foi o Gilmar Mendes. E os outros 7 foram indicados por Lula e Dilma. Então a maioria é petista. Dos 11, 7 são indicados por Lula e Dilma. Um por Fernando Henrique, que é o Gilmar Mendes, que vive soltando as pessoas aí, tirando condenações aí de presos. O outro foi indicado por Michel Temer, que é o Alexandre de Moraes, e somente 2 foram indicados por Bolsonaro. E eu queria saber aonde que esses 2 estão, porque eles estão sumidos. Ninguém ouve falar de Cássio Nunes e de André Mendonça. Claro, aí alguém pode falar assim, não, eles estão fazendo o correto. Essa é a função do juiz, ficar na calada ali, cumprindo o seu papel ali, assinando, julgando. A mídia não tem que ficar falando desses 2 ministros. Ótimo. Se os outros 9 também fizessem a mesma coisa, estava excelente. Mas como, pessoal, os outros 9 que foram indicados por Lula, Dilma, Michel Temer e o Fernando Henrique, como eles não ficam na deles e ficam sempre intrometendo aí no executivo e no legislativo, então, pessoal, o André Mendonça e o Cássio Nunes deveriam fazer essa contrapartida, mas não fazem. Olha só, aconteceu ali em Brasília, pessoal, um discurso ali do astronauta, senador astronauta, e também do Sérgio Moro, porque vai ter agora as eleições ali para presidente do Senado. Rodrigo Pacheco está de saída, não fez nada, não colocou ali o pedido de impeachment para ser votado, não apoiou ali também a PEC da anistia, não apoiou nada.
vai sair. E aí, um desses aí pode ser, hein? Quem sabe? O novo presidente do Senado. Será que vai ser o astronauta? Será que vai ser Sérgio Moro? Será que vai ser o senador Eduardo Girão? Vamos ver essa matéria que nós vamos trazer agora para você. Hoje eu venho a essa tribuna com um forte senso de dever com o país, com o Brasil. O sentimento que eu trago desde o início da minha vida profissional, como eletricista da Rede Ferroviária Federal, depois como piloto de caça da Força Aérea Brasileira, como astronauta e tantas outras funções que eu tive, inclusive de ministro de Estado. Eu trago comigo o sonho de todos os brasileiros que desejam justiça e mudança para testemunhar o retorno do Brasil à sua normalidade. Hoje, portanto, eu estou aqui para me apresentar como um candidato à presidência do Senado Federal. Carrego dentro de mim a enorme responsabilidade de representar os desejos e as preocupações, assim como as esperanças de quase 11 milhões de paulistas que votaram em mim. Nestes quase 2 anos, desde o início do mandato, dediquei-me incansavelmente ao trabalho legislativo nesta casa, com a missão de ajudar o desenvolvimento do país e a qualidade de vida dos brasileiros, sempre através de ferramentas comprovadas como educação, ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e etc. Apresentei muitos projetos, totalizando mais de 300 proposições legislativas, entre iniciativas individuais e coletivas, mais de 100 projetos relatados e diversos projetos aprovados. Contudo, apesar de todos os esforços, apesar das conquistas alcançadas, é impossível ignorar um sentimento crescente que ressoa não só entre os meus eleitores, mas em todos os cantos do Brasil. Durante as sessões, eu sento ali e faço questão de prestar atenção aos discursos, aos projetos, às discussões de forma profissional e séria, como eu sempre conduzi a minha vida profissional a vida toda. Cada um de nós foi eleito para defender os interesses dos brasileiros e, como muitos de vocês aqui presentes hoje, eu ouço diariamente a angústia da população. Venho assistindo ao desenrolar dos acontecimentos nesta casa com um forte sentimento de urgência, de preocupação e, acima de tudo, de indignação. Senhores, nós precisamos ouvir a voz do povo que clama por mudança. Estamos vendo o nosso Brasil, país pelo qual todos nós juramos lutar, se perder em uma espiral de valores invertidos, distorcidos, onde criminosos são soltos e pessoas simples são condenadas a penas desproporcionais. Assistimos à banalização de injustiças, à crescente perda de liberdades, o estabelecimento da censura e do autoritarismo, a corrosão e a distorção dos valores básicos da sociedade, a distorção da democracia verdadeira e a crescente falta de respeito ao poder legislativo. O povo sente essa angústia. Eu também sinto. Cada cidadão que nos elegeu confiou que lutaríamos para restaurar o respeito, a integridade e a justiça. E a cada dia ouço o clamor de milhares de pessoas. Só não ouve quem não quer. Nosso povo não quer mais discurso, não quer mais inércia, não estão interessados nos detalhes do processo legislativo ou dos acordos políticos. O povo quer ver o Senado cumprir a sua função institucional, ele quer ver mudança e ação. Eu tenho 61 anos de idade e uma trajetória cheia de sacrifícios, de superação e vitórias. Isso me deu experiências de vida e experiências profissionais que são extensas, são intensas e são únicas. São experiências que normalmente seriam necessárias muitas vidas para se viver. São conhecimentos e habilidades que diariamente eu coloco à disposição da nação nessa casa. Na minha essência está o piloto de caça, piloto de combate, o guerreiro treinado para defender o Brasil e os brasileiros em qualquer situação, mesmo com o sacrifício da própria vida, se for necessário. Os valores dos combatentes do ar, coragem, lealdade,
honra, dever e pátria. São os valores que eu aprendi como cadete, eles ainda ecoam muito forte na minha mente e na minha alma. Hoje, aqui nesse Senado, não se trata de combate de armas, mas um combate de ideias, de valores, de defesa da ética e da democracia verdadeira, em defesa da liberdade. É preciso fazer o que é certo, fazer da maneira correta, fazer com integridade, fazer com sensatez, fazer com respeito, fazer com diálogo. Mas, acima de tudo, fazer o que precisa ser feito. Encarar os problemas de frente e encontrar soluções que sejam eficientes e atendam aos anseios do povo. Acredito profundamente que o nosso país precisa de paz, precisa de justiça, precisa de harmonia para crescer. E sei que só conseguiremos ou conquistaremos isso se o Senado Federal retomar a sua credibilidade e cumprir o seu papel fundamental. Mas isso não vai acontecer sem uma mudança real. Precisamos honrar o que somos hoje. O Congresso Nacional é a última linha de defesa do povo, do poder do povo, da democracia que isso significa. Lembre-se da frase do nosso patrono: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Fecha aspas. Esta frase ela tem que deixar de ser válida no Brasil. E nós temos aqui o poder e a responsabilidade de fazer isso. Portanto, diante de tudo isso, eu refriso, eu enfatizo que eu estou hoje aqui apresentando o meu nome como candidato à presidência do Senado. Não vejo isso como uma luta de partidos, ideologias ou poder. Essa é uma luta pelo Brasil, pelos brasileiros. Ressalto que essa é uma decisão minha, pessoal, decisão pessoal, não do meu partido. Não tenho o apoio irrestrito dos partidos, que certamente já têm os seus acordos, articulações políticas feitas, mas eu tenho o direito e principalmente o dever de me apresentar e agir em nome dos milhões de brasileiros que represento aqui e que confiam em mim. Tá aí então, né? O senador ali, astronauta, que já foi piloto de caça da Força Aérea Brasileira e tem princípios militares, agora se candidatando aí a presidente do Senado Federal, pessoal. É tudo que nós queremos, né? Alguém de direita para poder estar ali na frente com princípios de direita, com princípios mesmo conservadores, para colocar um fim, né, pessoal? Para colocar um fim no ativismo judiciário que existe nesse país. Se tem alguém que pode colocar em pauta, pelo menos colocar em pauta, votações ali que vão restringir ou limitar ali todo esse autoritarismo judiciário, é realmente um senador que seja de direita, né? Não estamos falando de bolsonarismo, estamos falando de pessoas que realmente querem a verdade e que querem o que é certo para o nosso país. Porque realmente, pessoal, o Rodrigo Pacheco deixou muito a desejar. E o Rodrigo Pacheco já apresentou ali o seu candidato preferido. E aí, pessoal, se o Senado embarcar nessa do Rodrigo Pacheco, vai continuar essa água de salsicha, vai continuar essa Maria Mole. E aí o povo brasileiro vai sendo engromado. Nós vimos nas últimas eleições, foi falado, não, agora o Senado Federal tem maioria de direita, agora o Senado Federal agora vai poder votar, né, decisões ali a favor do povo, né, e contra o Estado que está inchado, que está gordo. Só que isso não aconteceu, pessoal. Tem 2 anos aí que renovou a casa ali do Senado Federal e não aconteceu. Continua as mesmas coisas. Você sentiu alguma diferença depois da última eleição lá atrás de 22 para o Senado Federal até agora? Você sentiu alguma diferença nas leis, nas decisões, nas assinaturas ali que realmente mudam as coisas para o brasileiro? Você sentiu? Coloque aqui nos comentários. Porque de repente o povo brasileiro pode estar muito bem, como eu vi recentemente aqui, ó,
um parlamentar petista falando que o povo voltou a sorrir, o emprego aumentou, a segurança pública, a cesta básica. Eu não sei qual país que ele vive, talvez ele vive na Finlândia, né? E deve estar se confundindo com o Brasil. Mas nós estamos aqui para apoiar mesmo essa candidatura aí do astronauta e de outros que vierem também de direita, né, pessoal? Tem que ter princípio de direito. Não adianta ser camaleão, como, por exemplo, foi lá atrás o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Se pintaram ali como centro-direita, e aí tiveram um apoio inclusive de Bolsonaro e dos bolsonaristas, né, os senadores bolsonaristas, e aí fizeram esse papelão aí, todo esse consórcio político. Só se sustenta, pessoal, esse consórcio político ali comunista que está ali implantado em Brasília, só se sustenta porque tem um presidente no Senado que está coliado com o sistema. E agora nós acabamos de ver nessa última semana que o presidente da Câmara dos Deputados também está assinando embaixo de mãos dadas com o sistema. Por quê? Ele pegou a PEC da anistia ali, enfiou na gaveta e falou, não, deixa esse negócio de lado aqui, não está em tempo. A desculpa, até um mês atrás, a desculpa é porque estava no processo eleitoral, eleições municipais, vamos esperar. Passou as eleições, ele pegou, enfiou debaixo da gaveta e deu um tapa na cara do povo brasileiro. É isso mesmo, pessoal. Aí tá lá aqueles presos lá com 17 anos de prisão, outros que... É um absurdo, pessoal. Tinha um morador de rua que estava preso, recebeu o indulto ali, recebeu a liberação há pouco tempo. Agora, dias atrás, morador de rua, o cara morava ali nos arredores ali da esplanada ali, e ele estava por ali pedindo uma comida, pedindo um favor, durante as manifestações ali, né? Teve ali no início de janeiro de 2023, e aí ele foi preso também, e só agora que identificaram e soltaram o cidadão. É um absurdo. Esse país, realmente, a gente tem para dizer que esse país não é um país de pessoas sérias, porque se fosse, nós não teríamos o tipo de governante que nós temos e o povo não sofreria tanto como vem sofrendo. Olha só, eu quero te fazer um convite para se inscrever, tem um botão aqui embaixo, você clica, se inscreve, tá bom? Vai aparecer um sininho, você clica no sininho também para receber os nossos próximos vídeos, dá um like neste vídeo e tamo junto, vamos ficando por aqui e até a próxima.